Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusa a China de ter produzido o vírus da Covid em laboratório. Tropas americanas matam mais de 70 pessoas em ataque a porto controlado pelo Houthis, no Iêmen. Polícia prende quadrilha que roubou carga de 25 toneladas de bacalhau no litoral paulista. Medo da violência amplia e espalha quase 40 mil câmeras de vigilância pelas ruas de São Paulo. Produtores de café do sul de Minas Gerais ampliam investimentos para combater as quadrilhas especializadas em roubar os seus estoques. Novo sistema de criação de galinhas em maiores espaços melhora a qualidade de vida das aves e também dos ovos. Quase 20% das terras adequadas ao cultivo agrícola estão contaminadas. E uma queimada revelou um território perdido na Amazônia, onde militares montaram abrigos há mais de 300 anos. Os Estados Unidos realizaram um ataque no Iêmen que deixou pelo menos 74 mortos. O bombardeio foi na costa do Mar Vermelho contra o Houthis, grupo que estão alinhados com o Irã. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou a intensificação dos ataques no mês passado na maior operação militar americana no Oriente Médio desde que assumiu o cargo em janeiro. Washington prometeu continuar atacando os Houthis alinhados ao Irã até que o grupo interrompa os ataques à navegação no Mar Vermelho. O porta-voz do Ministério da Saúde, Anais Al-Asbahi, disse que 171 pessoas ficaram feridas nos ataques da última quinta-feira, de acordo com os números preliminares, e que as equipes de resgate continuam os esforços de busca por vítimas. Os militares dos Estados Unidos disseram que os ataques tinham como objetivo cortar uma fonte de combustível para o grupo militante Houthi. O porto tem uma forte presença militar, além de ser o principal centro de importação de combustível. Entre os mortos estavam funcionários da Safer Oil Company, que opera o porto, e da Yemen Petroleum Company, responsável por supervisionar as remessas de combustível importado e sua distribuição. Os Houthis, alinhados ao Irã, assumiram o controle de grande parte do Iêmen na última década. Desde novembro de 2023, o grupo lançou dezenas de ataques com drones e mísseis contra embarcações no Mar Vermelho, dizendo que estavam alvejando navios ligados a Israel em solidariedade aos palestinos por causa da guerra em Gaza. 3 agentes da Polícia Rodoviária Federal morreram após a viatura deles bater em um carro durante uma perseguição nesta madrugada no Rio de Janeiro. Segundo testemunhas que estavam no local, a viatura seguia 2 motociclistas que estavam sem capacete e se recusaram a parar na blitz. Os policiais foram atrás e a perseguição começou. Durante a fuga, a viatura saltou diversas vezes por conta do asfalto da avenida e bateu em um carro de passeio. Os 2 veículos foram arremessados para uma rua lateral, batendo em postes diferentes. Com o impacto, os 4 agentes que estavam na viatura foram arremessados para fora do carro. O único sobrevivente foi encaminhado ao Hospital Getúlio Vargas. Ele foi atendido pela equipe multidisciplinar e recebeu alta nesta manhã. No carro de passeio, tinha 3 ocupantes, mas apenas o motorista foi arremessado. Ele, a mulher e a filha de 2 anos tiveram ferimentos leves e estão bem. Os motociclistas que eram perseguidos pela viatura fugiram. Na véspera do feriado prolongado, a cidade de São Paulo bateu um recorde e registrou um engarrafamento de 1.289 quilômetros. Este foi o maior índice do ano. O recorde anterior foi em março, com 1.174 quilômetros, o maior engarrafamento da história da capital paulista. Porém, ainda é do mês de agosto do ano passado, que chegou a 1.510 quilômetros de lentidão. De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, Artesp, cerca de 5 milhões de veículos devem deixar a capital rumo ao interior e ao litoral durante esse feriado. O tráfego intenso já é esperado pelas concessionárias que operam os principais sistemas rodoviários do estado.
As concessionárias prevêem um maior movimento nas estradas no retorno do feriado de Páscoa e Tiradentes de 1.423.000 veículos de domingo a segunda-feira. Fraude, extorsão, saque indevido. Atualmente, quando alguém diz uma dessas palavras, lembra do sistema Pix. Parece sinônimo de um mecanismo que superou todos os outros meios de pagamento, até mesmo do dinheiro vivo, mas que diante de tantos problemas está passando por vários ajustes. O número de fraudes envolvendo o sistema de pagamentos instantâneo Pix tem apresentado crescimento constante desde sua implementação. Em 2024, a média mensal de notificações por suspeitas de fraude superou as 390.000 ocorrências, conforme revelam dados do Banco Central. Somente em janeiro de 2025, o último mês com dados disponíveis, foram registradas mais de 320.000 notificações consideradas procedentes pelas instituições participantes do Pix. O aumento acompanha a expansão do uso do sistema, que contabilizou mais de 5 bilhões de transações apenas no primeiro mês do ano. Desde 2021, quando o Pix completou seu primeiro ano de operação, o número de fraudes reportadas vem crescendo de forma significativa. Naquele ano, a média mensal era superior a 30.000 casos. Em 2022, esse número saltou para mais de 136.000 e em 2023 alcançou mais de 216.000 ocorrências mensais. Apesar dos números elevados, o total de fraudes representa, em média, apenas 7 milésimos das transações mensais realizadas desde abril de 2023. As notificações de fraude referem-se a pedidos feitos pelas instituições participantes para devolução de valores transferidos ou cancelamento de devoluções, quando há indícios concretos de que a operação envolveu golpe ou estelionato. De acordo com o manual do Diretório de Identificadores de Contas Transacionais, que administra as chaves Pix, são consideradas fraudes aquelas transações realizadas sem autorização do pagador, mediante coerção, estelionato ou efetuadas por terceiros sem o reconhecimento do usuário. Nos últimos anos, a autoridade monetária vem promovendo uma série de ajustes nas normas e mecanismos de segurança do Pix. Entre as medidas previstas está a entrada em funcionamento, a partir de outubro de 2025, de um sistema de autoatendimento para o mecanismo especial de devolução. Esse recurso permitirá que o próprio usuário solicite a devolução de valores em caso de fraude, sem depender do atendimento direto das instituições financeiras. Desde 2021, outras ações vêm sendo adotadas, como a imposição de limites de transferência no período noturno, o cadastro prévio de contas para recebimento de valores acima do habitual e o tempo mínimo de 24 horas para aumento dos tetos de movimentação. Em 2022, uma fiscalização ampla sobre a abertura de contas digitais foi conduzida com o objetivo de identificar fragilidades no sistema financeiro, especialmente o uso de contas de terceiros, conhecidas como contas laranja, para movimentar recursos obtidos de forma ilícita via Pix. Em resposta, foi criado um sistema de compartilhamento de informações sobre fraudes com abrangência além do Pix. Outra mudança relevante ocorreu no fim de 2024, onde transações realizadas em dispositivos não reconhecidos pelo banco do cliente passaram a ter limite de R$ 200 por operação, com um teto diário de 1.000. Nos dispositivos previamente cadastrados, os limites permanecem mais flexíveis. Veja a seguir: polícia prende quadrilha que roubou carga de 25 toneladas de bacalhau no litoral paulista. E o medo da violência espalha quase 40.000 câmeras de vigilância nas ruas de São Paulo. Empresas de segurança eletrônica têm espalhado câmeras inteligentes pelas ruas de São Paulo. A instalação generalizada desses equipamentos chega a quase 13.000 câmeras espalhadas pela capital. O Smart Sampa, sistema de câmeras inteligentes para o combate à criminalidade criada pela Prefeitura de São Paulo, já contribuiu para a prisão em flagrante de mais de 2.000 criminosos. O sistema, que tem como principal objetivo garantir respostas rápidas a crimes e emergências, além de auxiliar na busca por desaparecidos e na captura de foragidos, funciona em parceria com órgãos como o SAMU, o Corpo de Bombeiros, a Companhia de Engenharia de Tráfego, CET e as Polícias Civil e Militar. São 25.000 câmeras inteligentes espalhadas pela capital paulista.
Inspirada no sistema de câmeras inteligentes, empresas e em segurança eletrônica de câmeras na rua, tem avançado por São Paulo em estratégia de conquista de territórios. Apesar de as empresas terem formas diferentes de tratar as imagens captadas e oferecerem serviços distintos aos clientes, elas são unânimes em apontar que a estratégia é essencial para a eficiência nessa área. As torres da empresa têm um alarme sonoro que pode ser acionado remotamente, uma companhia ligada à central e áudio bidirecional que permite que o operador converse com alguém que lhe pareça em atitude suspeita. São conjuntos de câmeras instaladas próximas e um mesmo bairro que permitem que a empresa consiga as imagens não só do momento em que o crime for cometido, mas também de momentos anteriores e posteriores, de forma a saber de onde a pessoa veio e por onde fugiu. As empresas dizem que não fazem o reconhecimento facial nem serem capazes de identificar proprietários de carros por não possuírem acesso aos dados do sistema de segurança pública. Mas admitem, no entanto, a operação de dados próprios que permitem, por exemplo, identificar o retorno ao bairro de alguém ou um veículo envolvido em algum incidente já identificado por elas. Essas informações costumam fazer parte do relatório encaminhado para as autoridades policiais. Qualquer pessoa jurídica, consórcio liderado por empresa, grupo de empresas ou concessionárias de serviço público pode se cadastrar para compartilhar imagens, desde que cumpram os requisitos estabelecidos no edital do programa. Hoje, as empresas especializadas em segurança eletrônica já contam com cerca de 12.500 câmeras espalhadas na capital paulista. Somando as empresas e as 25.000 câmeras inteligentes do programa na Prefeitura de São Paulo, Smart Sampa, chegamos a um total de 37.500 câmeras. Cada vez mais nos sentimos em um reality show do Grande Irmão baseado na publicação de George Orwell, o livro de 1984, onde pessoas são constantemente vigiadas. Ruas escuras, falta de policiais e muita bagunça. Não faltam motivos para as pessoas se sentirem seguras quando andam pelas ruas. Como perceber que alguém está chegando em uma moto? Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha revelou um dado alarmante sobre violência. Grande parte dos brasileiros relata sentir medo de assalto em situações cotidianas, como estar em um restaurante, esperar o ônibus sozinho e até parar o carro no sinal. Os dados também mostram que, ao perceber uma moto chegando perto, 8 a cada 10 pessoas têm medo de se tornarem vítimas de um assalto. Em todos os 9 cenários testados pelo Datafolha, a maior parte dos brasileiros relatou sentir medo. Outras situações que causam medo na população é quando alguém de bicicleta se aproxima, precisar usar o celular na rua ou no transporte público, entrar ou sair de casa e esperar por um táxi ou um carro de aplicativo. Mas em todos os cenários listados, o medo de alguém estar se aproximando de moto é o mais comum. Entre aqueles que relatam ter muito medo de assalto quando uma moto se aproxima, 66% são mulheres e 44% homens, segundo a pesquisa. Em todas as situações questionadas, o sentimento de medo é citado com mais frequência pelas mulheres em comparação aos homens. O levantamento também aponta que o medo de assalto é proporcional à renda. Os mais pobres, em geral, relatam sentir mais medo do que os mais ricos quando se vê nas situações que foram pesquisadas. Com a saca do café valendo mais que 1 grama de ouro, os produtores do grão no estado de Minas Gerais estão investindo na segurança particular para evitar os roubos nas propriedades. Os donos de cafezais registraram uma série de ações de criminosos nas fazendas nos últimos meses. A saca do café está sendo negociada acima dos R$ 2.500 e os cafeicultores do sul de Minas estão preocupados com os furtos e roubos. Por isso, eles estão investindo em mais segurança com as rondas particulares. De acordo com os produtores de café, apesar dos esforços das forças de segurança, ainda é preciso mais. E aí, um serviço ganha destaque e com mais um custo adicional. O produto passa a valer mais que ouro para o consumidor final.
Os cafeicultores dizem que, mesmo com todo esse aparato de segurança, os criminosos ainda continuam a agir. Os criminosos preferem atuar mais no período da noite. Como nem todos os produtores têm condições de contratar o serviço, o Sindicato Rural de Boa Esperança recomenda a parceria entre cafeicultores vizinhos para a aquisição de equipamentos que possam aumentar a segurança. Segundo a Polícia Militar, a Brigada está realizando operações e aumentando o patrulhamento em áreas da zona rural dos municípios do sul de Minas, para tentar coibir a ação de bandidos. Mas os produtores afirmam que mesmo assim ainda se sentem inseguros. Com a alta do preço do café, tem feito alguns supermercados colocarem até grade para impedir o furto do produto, assim como acontece em artigos de luxo. A mercadoria, que antes podia ser vista com mais frequência nos carrinhos de compras dos brasileiros, agora está sobrando nas prateleiras. Segundo dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no mês de abril, o café moído está 77,78% mais caro do que há um ano, revelando a forte alta no preço em 12 meses. E não é apenas o café que está na mira das quadrilhas. O bacalhau, por exemplo, também custa caro e por isso gera esquemas milionários. Às vésperas da Páscoa, uma quadrilha roubou uma carga com 25 toneladas de bacalhau internacional. A mercadoria, avaliada em quase 2 milhões de reais, saía do bairro Sítio Paicara, no distrito de Vicente de Carvalho, em Guarujá. De acordo com o caminhoneiro, ele aguardava o veículo ser carregado, quando um dos bandidos bateu no vidro com uma arma e anunciou o assalto. Ele também afirmou que os criminosos fizeram ele dirigir até Santos e depois foi obrigado a entrar em um carro que o levou até Itanhaém, onde foi liberado. Ele caminhou por alguns metros e encontrou um posto do Corpo de Bombeiros e relatou o ocorrido. Os policiais militares começaram as buscas e foram encontrar a carga e os criminosos em um galpão com a porta entreaberta e um forte odor de peixe. Ao entrarem no local, os militares localizaram a carreta roubada e os 4 homens descarregando o veículo. Os policiais também encontraram 2 dispositivos de bloqueio de sinal, 3 detectores de GPS, um celular e cocaína. Porém, os criminosos afirmaram que os detectores e a droga não pertenciam a eles. Depois de uma perícia no local, o proprietário foi retirar a carga de bacalhau. Já a droga e o caminhão usado no crime foram apreendidos. E os 4 homens foram presos em flagrante por terem participado do roubo e efetuado a descarga do bacalhau. E veja a seguir, metade dos brasileiros acham que a guerra tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está prejudicando o país. E Donald Trump acusa a China de ter fabricado o vírus da Covid em laboratório para contaminar o mundo. O governo de Donald Trump mudou a versão sobre a origem da Covid-19. A Casa Branca passou a defender a tese de que o vírus foi de um laboratório chinês. 4 anos atrás, a Organização Mundial da Saúde descartou esta possibilidade. Em uma nova versão do site, o governo de Donald Trump acusa a gestão anterior do ex-presidente Joe Biden de favorecer a narrativa preferida dos democratas de que o vírus surgiu de forma natural e ocultar a teoria de que houve vazamento de um laboratório de Wuhan. Até a mudança desta sexta, os Estados Unidos sustentavam a hipótese levantada pelos principais estudos sobre a origem do vírus. Até agora, a de que a Covid-19 surgiu da passagem de um vírus de um animal para humanos e que o surto inicial se concentrou no mercado municipal de Wuhan, na China. O novo site da Casa Branca é intitulado de LabLeak, o vazamento do laboratório, a verdade sobre as origens da Covid-19, e tem uma imagem de Donald Trump no topo. No novo site, a Casa Branca traça um mapa mostrando a distância entre o laboratório e o mercado municipal, de cerca de 7 quilômetros, e também acusa o infectologista Anthony Fauci, que foi assessor médico de Biden e se tornou um dos principais nomes na luta contra a Covid-19 nos Estados Unidos, de se basear em um só estudo para ocultar outras versões.
A publicação A Origem Proximal do SARS-CoV-2, que foi usada repetidamente por autoridades de saúde pública e pela mídia para desacreditar a teoria do vazamento de laboratório, foi motivada pelo Dr. Anthony Fauci a promover a narrativa preferida de que a Covid-19 se originou naturalmente. Na versão adotada por Washington, a gestão Trump também critica o governo chinês, no momento em que vem travando uma batalha por conta da aplicação de tarifas retaliatórias iniciada com o tarifaço do presidente norte-americano. A Casa Branca afirma que os mecanismos governamentais atuais da China para supervisionar essa perigosa pesquisa de ganho de função são incompletos, extremamente complexos e carecem de aplicabilidade global. O presidente Donald Trump anunciou mais uma cobrança de taxas sobre embarcações construídas na China. Pequim criticou o plano de Washington de cobrar taxas portuárias e disse que tomará as medidas necessárias para defender seus direitos e interesses legítimos. O governo do presidente Donald Trump anunciou que vai proteger os exportadores americanos e os proprietários de embarcações que operam nos Grandes Lagos, no Caribe e nos territórios dos Estados Unidos das tarifas portuárias que seriam cobradas das embarcações construídas na China. A medida publicada pelo gabinete do representante comercial dos Estados Unidos busca revitalizar a indústria naval americana e conter o domínio marítimo da China. A divulgação vem em um momento em que os Estados Unidos e China travam uma guerra comercial alimentada pelas tarifas globais impostas a importações pela administração Trump. A China conquistou sua posição dominante com políticas agressivas e específicas que prejudicaram severamente as empresas, trabalhadores e a economia dos Estados Unidos. As taxas sobre os navios chineses são mais um ponto de tensão que se soma à atual guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. Com as novas regras, tarifas serão aplicadas por tonelada ou por container e cobradas por cada visita aos Estados Unidos, não por cada porto onde os navios atracam. A proposta foi reduzida em relação ao plano de fevereiro, que previa taxas de até $1,5 milhão por escala portuária para navios de construção chinesa. O setor marítimo, que transporta cerca de 80% do comércio global, temia que a medida original encarecesse as exportações americanas e impusesse custos anuais de cerca de $30 bilhões aos consumidores. O Ministério das Relações Exteriores da China criticou o plano de Washington de cobrar taxas portuárias e tarifas sobre equipamentos de movimentação de carga, afirmando que a medida é prejudicial para ambos os lados. Proprietários de embarcações poderão ter direito à isenção das taxas se comprovarem a encomenda de um navio construído nos Estados Unidos, respeitando a capacidade líquida equivalente ou inferior ao do navio norte-americano encomendado. Caso o novo navio não seja entregue em até 3 anos, as taxas passarão a ser cobradas imediatamente. A China pediu que os Estados Unidos parem de transferir responsabilidades e corrijam rapidamente suas práticas equivocadas. O Conselho Mundial de Navegação também emitiu um comunicado manifestando sérias preocupações com a cobrança das taxas, chamando a medida de um passo na direção errada. Metade dos brasileiros acham que a política comercial do presidente Donald Trump está prejudicando o Brasil. De acordo com a pesquisa Ipsos-Cipec, feita entre os dias 3 e 7 deste mês, com 2.000 entrevistados de 131 municípios, 25% disseram que o país não está sendo afetado e 25% não sabem ou não quiseram responder. O que está acontecendo no mundo lembra um jogo onde as cartas estão embaralhadas. É difícil saber qual será a próxima colocada na mesa. E, por enquanto, tanto Donald Trump como o presidente chinês Xi Jinping está no comando com seus prós e contras. O presidente Donald Trump, ele pressiona os países, encurralando eles e obrigando eles a decidirem se vão se aliar aos Estados Unidos ou à China. O presidente disse que os países terão que escolher entre um ou outro. E a gente fica nessa questão de avaliar quais seriam os prós e quais seriam os contras de uma posição ou de outra posição. É claro que essa estratégia do Trump, ela visa conter o avanço
da China na América Latina e no mundo todo, mas na América Latina de forma especial. Se a gente for analisar prós e contras, a gente pode pensar que nos aliando mais aos Estados Unidos, a gente vai ter acesso ao mercado americano, a gente vai ter o estreitamento de laços políticos. E se a gente pensar no que a China pode trazer de benefícios, né, num eventual alinhamento à China, a gente pode olhar para questões como infraestrutura. A China tem feito grandes investimentos no Brasil e na América Latina em infraestrutura. A gente pode pensar no acesso a tecnologias emergentes, a gente pode pensar em acesso a novos mercados. Mas no mundo como a gente vive hoje, de interconexões, isso é muito mais complexo. Porque estamos saindo de um modelo, de uma ordem econômica mundial baseada numa hegemonia americana que durou cerca de 30 anos. E nós estamos num momento de transição entre ordens mundiais em que a primeira já está saindo de cena, mas não temos uma outra ainda definida para substituí-la. Então isso cria um vácuo de uma forma que a nova ordem que virá será moldada pelo que está acontecendo nos tempos de agora. Então, todas essas questões, todas essas pressões, todas essas buscas por aliados, elas vão moldar a nova ordem mundial que virá em substituição à da hegemonia americana. E o que os Estados Unidos propõem, ainda baseado no seu modelo de hegemonia, é como um contrato de adesão em relação a modelo econômico, em relação a modelo político, em relação a princípios sociais. E o que a China e o restante do sul global propõem é um modelo muito mais flexível, onde você não precisa se desvincular de algum parceiro comercial para que você possa criar novos laços, em que você não tem que obedecer uma ordem política, em que você não tem que obedecer uma ordem social. Eles são abertos a outros modelos de política e a outros modelos de sociedade. Então, quando a gente analisa, né, a quem se aliar, é muito mais profundo do que prós e contras. A gente está fazendo uma escolha por modelos de mundo, modelos de ordem global diferente do que temos hoje. A posição que o Brasil tem adotado tem sido bastante pragmática. O Brasil tem olhado para os seus interesses e tentado dialogar e negociar com ambos os lados. O Brasil está sendo bem pragmático, está olhando para a sua agenda e o que vai ter de benefício para o país, como deve ser. A gente espera que as negociações, tanto de um lado quanto de outro, também sigam de forma pragmática e que a gente consiga, Brasil, aproveitar as oportunidades que esse tempo nos traz. E veja a seguir, queimada revelou um território perdido na Amazônia, onde militares montaram abrigos há mais de 300 anos. E o novo sistema de criação de galinhas em maiores espaços melhora a qualidade de vida das aves e também dos ovos. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse hoje que o governo passou a analisar a possibilidade de abandonar os esforços pela paz entre Rússia e Ucrânia. Os dois países continuam se agredindo. A declaração aconteceu após um novo ataque russo durante a madrugada, que deixou 2 mortos e dezenas de feridos nas cidades de Kharkiv e Suma, de acordo com autoridades ucranianas. Além disso, o Kremlin anunciou na manhã desta sexta que a ordem anunciada pelo presidente Vladimir Putin em 18 de março para suspender por 30 dias os ataques às instalações de energia na Ucrânia expirou. Viemos ontem para começar a falar sobre contornos mais específicos do que poderia levar para acabar com a guerra, para tentar descobrir logo. E estou falando sobre uma questão de dias, não de semanas, se essa guerra pode ser encerrada ou não. Se puder, estamos preparados para fazer o que pudermos para facilitar isso e ter certeza disso, que acabe de uma forma duradoura e justa. Se não for possível, se estivermos tão distantes que isso não vai acontecer, acho que o presidente Trump provavelmente está em um ponto que ele vai dizer que acabou. Autoridades americanas, europeias e ucranianas se reuniram na quinta-feira em Paris para tentar alcançar um acordo sobre a posição que deve ser adotada diante de Moscou, com o objetivo de acabar com a invasão russa da Ucrânia. Rubio ameaçou passar para outro assunto se os Estados Unidos determinarem que a paz não é possível, o que contrasta com as palavras do presidente Donald Trump, que prometeu na campanha eleitoral acabar com a guerra na Ucrânia em 24 horas. Depois das primeiras reuniões coletivas que terminaram sem grandes avanços, autoridades americanas
americanas, europeias e ucranianas planejam se reunir novamente na próxima semana em Londres. Santa Catarina é um dos estados com forte participação na produção de vários produtos agrícolas. A colheita da maçã, por exemplo, que está em andamento, deverá bater o recorde de mais de 900 mil toneladas. A boa expectativa agora é com o milho. E os produtores de milho de Santa Catarina estão comemorando a safra 2024-2025, que é a maior da história. Ela bate todos os recordes de todos os anos que foi mensurada e, por isso, a comemoração. De acordo com a EPAGRE, que é o órgão que faz a fiscalização e mantém a estrutura agropecuária do estado, esse ano o aumento da produção chega a 23%, mesmo tendo diminuindo a área plantada em 13% em toda Santa Catarina. Isso significa valores dentro das áreas aí de plantio muito significativo para a economia de Santa Catarina, o que também impulsiona a soja, aonde a safra atual teve um aumento de 2,2% equivalente ao ano passado. Mas o milho chama a atenção com esses números recordes, né, das áreas de hectares, mais de 9 milhões de hectares plantados no estado e que bate aí todos os recordes de colheita nesse ano, o que também ajuda, é claro, a produção e ajuda a baixar o preço do produto no estoque das grandes empresas aqui do Brasil. Uma pesquisa divulgada na revista Ciência concluiu que cerca de 17% das terras agrícolas do mundo apresentam níveis tóxicos de metais pesados, afetando até 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. O levantamento é o primeiro ao analisar a contaminação do solo por metais pesados, com base em quase 800 mil amostras e ainda em dados de estudos anteriores. Após garantir a confiabilidade e a representatividade das informações, os cientistas usaram algoritmos de aprendizado de máquina para identificar as áreas mais afetadas. A equipe liderada pelo cientista ambiental Dai Hu, da Universidade Tsinghua, na China, se concentrou em áreas onde as concentrações de pelo menos um dos 7 metais, arsênio, cadmio, cobalto, cromo, cobre, níquel e chumbo, excederam os limites recomendados para a saúde agrícola e humana. Esses metais podem ser tóxicos para humanos, animais e plantas em diferentes doses e ainda se espalhar para diferentes ecossistemas por meio de cadeias alimentares e água. Ao examinar as amostras usando inteligência artificial, os cientistas descobriram que entre 14% e 17% das terras produtivas são afetadas por pelo menos um desses elementos. Segundo o relatório, entre 900 milhões e 1,4 bilhões de pessoas vivem em áreas de alto risco para essas substâncias. A contaminação por metais pesados pode vir tanto de processos geológicos quanto de atividades humanas, como resíduos industriais, agricultura ou mineração. Os cientistas identificaram um corredor rico em metais que se estende do norte da Itália ao sudeste da China, passando por regiões densamente povoadas e antigas civilizações. Segundo os pesquisadores, 28% dos solos da União Europeia apresentam níveis excessivos de pelo menos um metal. Na Ásia, 19% das terras agrícolas da China e áreas do norte e centro da Índia também mostram concentrações elevadas. A contaminação é resultante de fatores naturais como a erosão de rochas e atividades humanas, como o uso de fertilizantes e a mineração. A exposição a esses metais pode causar sérios problemas de saúde, incluindo câncer, danos neurológicos e problemas endócrinos. Os especialistas ressaltam a necessidade de estabelecer níveis seguros de metais no solo e nos alimentos, considerando os efeitos cumulativos da exposição a longo prazo. A pesquisa reforça a importância de monitorar e mitigar a contaminação do solo para proteger a saúde humana e o meio ambiente. A criação de galinhas em espaços maiores, sem gaiolas, está ganhando adeptos. O sistema alternativo ao modelo convencional de produção de ovos melhora o bem-estar dos animais e a renda dos pequenos produtores. Soltas em um ambiente controlado, com comida e água à vontade. Assim vivem as galinhas do sistema cage-free ou livre de gaiolas.
Nesse modelo, as aves não ficam confinadas, como acontece nos sistemas convencionais, e também não são soltas em áreas abertas durante o dia, como no free range. Tudo acontece dentro do aviário, mas com mais espaço e bem-estar. As aves criadas nesse modelo de produção, o modelo chamado cage free, elas são criadas em piso, sobre cama, e elas têm então a possibilidade de expressar os seus comportamentos naturais. Então aqui nós vamos poder observar comportamentos naturais como ciscar, o espojar-se, tomar banho de cama, empoleirar-se, que é uma característica muito presente no comportamento natural das aves, o acesso ao ninho, a procura, a escolha pelo ninho para praticar a postura. Como consumidor cada vez mais preocupado com o bem-estar animal, o sistema Cage Free surge como uma alternativa rentável. Além de reduzir o estresse das aves, é uma opção viável para quem quer produzir ovos de forma mais sustentável. A tendência vem principalmente por conta disso, por uma demanda do mercado consumidor que exige isso. Então, no Brasil, isso começa a ficar mais evidente de alguns anos para cá, mas a Europa, por exemplo, já tem uma proibição no sistema de produção em gaiolas. Então, toda a produção europeia ela é feita nesse sistema cage free. Tá? Então, até por uma questão de exportação, o Brasil vem abrindo algumas fronteiras de exportação, então isso vem virando uma tendência por conta dessa demanda do mercado consumidor, que quer animais sendo produzidos com mais bem-estar, e também por uma questão comercial de outros países que são possíveis compradores do produto. Apesar dos desafios, criar galinhas livres de gaiolas pode ser uma ótima oportunidade de negócio, principalmente para o pequeno produtor. O investimento inicial pode ser menor do que um sistema convencional, já que os aviários podem ser construídos com materiais mais simples e baratos. Para construir um aviário como esse, o pequeno produtor ele pode utilizar materiais que ele tem disponível na propriedade. Ele pode utilizar bambu, materiais alternativos para cobertura, para a própria composição da cama que vai ser utilizada, do material que vai ser utilizado como substrato para a composição da cama. Para a confecção dos ninhos, a fabricação dos ninhos, melhor dizendo, ele pode utilizar materiais que ele tenha na propriedade. Um dos principais cuidados nesse modelo é com a biossegurança. É preciso evitar que as galinhas entrem em contato com aves silvestres que podem transmitir doenças como a influenza aviária. E além disso, é preciso ter uma série de cuidados com relação às vacinas, com relação às vermifugações, o controle de endo e ectoparasitas, e para isso é preciso recomendar os protocolos que são preconizados pelo manual das linhagens específicas que são criadas nos aviários. Os principais erros que são cometidos é achar que você pode alimentar as aves com materiais, com ingredientes alternativos desconhecidos. Então é preciso prestar muita atenção. Sim, é possível formular rações com ingredientes alternativos, mas existe uma relação de ingredientes alternativos que podem ser utilizados. Então o produtor às vezes comete alguns erros de buscar alimentos, algumas coisas alternativas, alguns restos de culturas, restos de hortaliças que podem ser utilizados para as aves, que na verdade acabam sendo tóxicos e mais prejudiciais às aves do que benéficos. Estas galinhas fazem parte de um projeto da UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados. A pesquisa realizada pelo curso de zootecnia vai avaliar a nutrição das aves em sistema cage free. No aviário escola, elas ficam divididas em boxes com 35 animais cada. Elas vieram por doação já com 13 semanas de idade, a gente recebeu esses animais, fez o final da parte de recria, como é chamado esse período da vida dos animais, até que elas iniciassem a postura próximo ali de 18 semanas de vida. Então, a partir das 18 semanas começaram a aparecer os primeiros ovos, a gente tem 4 a 5 semanas até que elas estabilizem essa produção. Atualmente elas estão chegando perto de 26 semanas de vida, 28 semanas de vida, e elas estão com uma produção próxima de 95%, então praticamente um ovo por ave por dia. O Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul está realizando uma queima prescrita no Pantanal. O objetivo do procedimento é justamente evitar incêndios.
A queima prescrita começou pelo Parque Estadual do Pantanal, no Rio Negro, aqui no Mato Grosso do Sul. É uma área de 78 mil hectares que fica entre os municípios de Aquidauana e Corumbá, cidade que é considerada a capital do Pantanal. A ação é inédita aqui no estado. É a primeira região pantaneira a receber o emprego de técnicas de manejo integrado do fogo, em antecipação aos incêndios florestais. 42 pessoas, entre militares do Corpo de Bombeiros e brigadistas voluntários, estão envolvidos nessa atividade, que também conta com o uso da tecnologia. Na prática, funciona da seguinte forma: são analisadas as condições climáticas e os melhores horários para que seja feita uma queima controlada na área e sua posterior recuperação. Com isso, a área fica preparada para que os incêndios não se espalhem de maneira rápida e intensa. A gente está aqui na área do Parque do Rio Negro, uma área em que a gente já esteve aqui há uma semana atrás. Fizemos uma queima-teste neste local, num horário por volta de 10 horas da manhã, com uma umidade de cerca de 60%. E estamos retornando aqui hoje, cerca de uma semana depois. Já percebemos que o local onde a gente queimou há uma semana, a vegetação ela já se recuperou. Aqui na minha mão nós temos uma estação meteorológica portátil, que é um aparelho que afere a velocidade do vento, a umidade relativa do ar e a temperatura no local. Esses três índices são fundamentais para o uso do fogo, principalmente de maneira prescrita, né? Que é fazer a redução da biomassa sem que atinja 100% a fauna e a flora do local. Se você faz ações de prevenção antes do período dos grandes incêndios, a gente tem essa prevenção já realizada, eventualmente com fogo prescrito, com ações educativas, a gente tem chance de conseguir evitar que ocorram grandes catástrofes, de fogo dentro do parque. O Pantanal ele é um sistema que a gente diz assim que ele é dependente do fogo, ou seja, evoluiu com o fogo. O trabalho continua ao longo de toda essa semana e é feito de forma gradual e monitorada para garantir a segurança de bombeiros e brigadistas, além da saída de animais para áreas seguras antes da queima. Também é feito um trabalho de conscientização na região, tanto com a população ribeirinha quanto a respeito do manejo do fogo para garantir a produção agropecuária. É uma forma da gente mostrar que o uso do fogo como uma ferramenta de manejo, ela pode também ter uma ação muito benéfica também para os produtores rurais, onde o uso do fogo pelo produtor rural ela é uma atividade que pode reverter numa melhoria econômica na atividade pecuária. Então, todas essas ações em conjunto a gente consegue ter parâmetros para mostrar que esse uso do fogo ele pode ser efetivo tanto para a conservação da biodiversidade como para a produção econômica. A preocupação maior é evitar que 2025 repita os mesmos números do ano passado, quando as chamas consumiram mais de 2,5 milhões de hectares do bioma. Isso porque não houve o esperado pico de cheias que preparam a terra e os incêndios começaram mais cedo do que o previsto. Em 2024, os incêndios começaram em maio, sendo que o período mais crítico deveria ser a partir de agosto, quando são esperados períodos de seca prolongada. As queimadas nas florestas provocam vários prejuízos, mas uma em especial revelou uma estrutura especial no meio da Amazônia. Se não fosse o serviço do fogo, uma floresta ainda encobriria, um lugar onde militares montaram abrigos há mais de 300 anos. A jornada do arqueólogo Carlos Impel Neto começou no verão de 2016, quando partiu em uma viagem interessado em visitar a Real Forte Príncipe da Beira como turista. Ele entrou em uma área que revelou uma das descobertas arqueológicas mais notáveis da Amazônia, uma vasta fortaleza militar portuguesa, no Rio Guaporé. Ele viajou por Rondônia até chegar em um trecho preservado de florestas no final de uma estrada, onde viu uma estrutura em ruínas. Usando uma tecnologia laser conhecida como LIDAR, Zimpel e sua equipe chegaram à colônia portuguesa perdida, se deparando com um intrincado sistema urbano de canais, estradas, fortificações militares e restos estruturais de pedra. Como os restos da colônia estavam escondidos, era a hora do laser. As imagens produzidas pela tecnologia alinharam um mapa desenhado por um espião espanhol em meados de 1700, mostrando estradas, canais e uma segunda fortaleza. As paredes de pedra de uma terceira instalação militar, conhecida como Labirinto, serviram de abrigo para um batalhão português e uma bateria de canhões.
O assentamento português está localizado no que é conhecido como o Arco do Desmatamento, uma faixa que percorre o sul da floresta e apresenta grande parte de sua destruição. Mapas e registros históricos mostraram que a colônia portuguesa do século XVIII abrigava pelo menos 1.000 pessoas e se estendia muito além da fortaleza. Teria existido uma cidade chamada Lamego, com vilas militares ao lado de outras construções, mas a densa vegetação ao longo da fronteira do Brasil com a Bolívia ocultou tudo até o momento. Após os incêndios históricos que atingiram a Amazônia, a floresta que protegia as ruínas foi consumida pelas chamas. Mas analisando o mapa criado pelo laser, mostrava sinais de atividade humana histórica, e bem à frente havia uma ravina rasa que corria em linha reta, com um grande edifício de pedra, coberto de lama e vegetação e intocado pelo fogo. Essas revelações têm desafiado as teorias mais antigas sobre a história da Amazônia. Os pesquisadores não tinham ferramentas para ver as evidências que estão presentes. O cientista seguiu por uma clareira onde se estendia a cidade de Lamego, porém, sua estrutura construída apenas por barro e folhas de palmeiras se desintegrou há muito tempo. O missionário R.R. Soares segue na Europa levando a palavra de Deus e transformando muitas vidas. E neste sábado, o missionário estará na cidade de Cluj-Napoca e no domingo em Bucareste, na Romênia. Tudo transmitido ao vivo pela Rede TV. Senhora idosa, e era o que você está fazendo aqui? Essa enfermeira deixou do amanvança, fata, No sábado, o culto será realizado às 10 horas no horário da Romênia e 4 horas da madrugada no horário de Brasília. Já no domingo, o missionário R.R. Soares realizará o culto às 18 horas no horário da Romênia e às 13 horas no horário de Brasília. No dia 21, o missionário R.R. Soares estará levando o evangelho em Viena, na Áustria. No dia 22, na França, no Bizerricat-à-Pavie, que fica próximo a Paris, capital francesa. Dia 23 será a vez de Bruxelas, na Bélgica. No dia 24, na cidade de Porto, Portugal. Dia 25, em Lisboa, capital portuguesa. No especial de 25 anos de Portugal, na Grécia. No dia 26, será a vez da Itália. Já no dia 27 de abril, o missionário R.R. Soares vai levar a palavra de Deus para o povo da Inglaterra, em Londres. Em todos os dias de pregação do Evangelho de Deus, você vai poder acompanhar ao vivo na programação da Rede TV. E eu te peço agora. Ficamos por aqui, uma excelente noite. Até mais. Tchau.